Olá, meus irmãos, graça e paz. Ótimo dia, que o Senhor continue te abençoando, guardando, protegendo e abençoando em nome do Senhor Jesus. Quero nesse dia, 1º de outubro, passar aqui para celebrar, para agradecer ao Senhor pela vida dos nossos idosos, né? Porque hoje é o dia nacional e internacional, o dia do idoso. E a gente precisa celebrar, a gente precisa nos alegrar. Eu, de uma forma muito especial, gravar esse vídeo para realmente louvar o Senhor por a vida de cada um dos idosos que me cercam, que me abençoam, que são realmente pessoas tão abençoadas e que me abençoam por tanto, em tantos momentos. E com isso a gente começa a pensar em texto, em versículos, e qual versículo poderia compartilhar. E tem um texto que é muito interessante, que está lá em Salmos 92 e o versículo 14, que diz assim, olha o que o texto diz, meus irmãos, e esse texto é para você. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Interessante esse texto, né? Interessante esse versículo, porque dá uma noção de que esse versículo daria melhor, se encaixaria melhor para os jovens, para aqueles que estão na maturidade, mas não, quando o salmista pensa em falar em alguma coisa sobre idosos, o que vai acontecer com esses idosos que na velhice, isso mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. E como é bom perceber isso na vida de tantos irmãos, como realmente tem dado frutos, tem sido bênção na mão do Senhor. E é isso que eu quero, nesse dia, trazer isso ao teu coração. O quanto vocês têm sido bênção, o quanto a vida de vocês tem sido importante, o quanto a vida de vocês tem impactado, tem dado frutos. A gente ouve, né, uma questão que é a terceira idade, que ali o idoso é a melhor, como é que diz? A melhor idade. Eu vi um pastor comentando sobre isso e achei muito interessante que ele disse que essa frase não é bem verdade. Não é bem verdade, não é tudo isso que algumas pessoas querem dizer, mas ele diz algo que mexeu comigo, porque assim, todas as fases da nossa vida têm os seus momentos bons e também têm os seus momentos ruins. Então, a ideia de melhoridade, ela complica, porque assim, tem as suas dificuldades, vamos ser sinceros, tem os seus problemas, tem as suas questões, mas do outro lado também tem as suas coisas boas, tem tudo aquilo a qual Deus proporciona a cada um passar. Mas qual a diferença disso das outras idades, das outras faixas etárias? Todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus problemas, todos têm as suas situações que cada um vai viver. Então ele diz isso, que velhice não tem a ver com idade cronológica. Você conhece alguém que de repente serve para ser o seu neto e é mais velho do que você? A gente conhece alguns. E muitas vezes idosos que estão aí já na sua bastante idade, mas são tão animados, são tão empolgados na presença do Senhor, e como isso alegra o nosso coração e como isso nos abençoa. E é isso que eu gostaria de nesse dia celebrar, celebrar realmente a vida de vocês, celebrar o quanto Deus tem abençoado, o quanto vocês têm sido bênção a cada dia. Percebe que a idade não é um empecilho para dar frutos. A idade não é um empecilho para estar viçoso, para estar verdejante, para realmente poder abençoar. Então, sim, hoje é dia de celebrar, hoje é dia de realmente de viver o melhor do Senhor. Uma outra coisa que eu estava ouvindo e achei muito interessante, isso quem disse foi Billy Graham. Billy Graham diz assim, que a velhice não são para os fracos. Nossa, interessante essa frase, né? Simples, mas muito objetivo, muito profundo, onde a gente entende que realmente viver esse momento com todas as experiências, com toda a questão e poder realmente estar na mão do Senhor, vivendo o querer e a vontade dele. E meus queridos, eu quero louvar a Deus pela tua vida. Louvar a Deus porque podemos ver a palavra do Senhor se cumprindo. Mais uma vez nós percebemos o quanto essa palavra é viva, o quanto essa palavra é verdadeira, o quanto essa palavra continua fazendo efeito nas nossas vidas, porque ela se cumpre o que diz em Salmos 92, no versículo 14, que mesmo na velhice darão frutos. E tem um outro texto que vai dizer, lá em Isaías, capítulo 40, o versículo 29 até o versículo 31, que diz assim, olha, ele fortalece ao cansado e dá grande vigor
aos que estão sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu sei que muitos têm vivido muitas situações, muitos têm vivido muitas questões, mas esse texto nos chama a esperar no Senhor, a confiar no Senhor. E para confiar no Senhor não existe idade, não existe tempo, não existe. Deus não está preso na questão de idade, na questão de dia, na questão de situações. E é isso que eu gostaria de, nesse dia, celebrar, comemorar com os irmãos esse dia do idoso, declarando o quanto Deus tem sido bom sobre a tua vida. E a bondade de Deus sobre a tua vida tem refletido sobre as nossas vidas, tem refletido sobre a minha vida como pastor dos irmãos, né? Menciono aqui literalmente ao nosso ministério aqui, Viver e Reviver, como vocês são bênção. Eu gostaria então que nesse dia celebrasse ao Senhor, louvasse o Senhor pela sua idade, louvasse o Senhor por tudo aquilo que Ele tem permitido você fazer, e continue isso, buscando no Senhor, buscando direção e perguntando a Ele a cada dia: Senhor, que a Tua palavra se cumpra em mim, que mesmo na minha idade, mesmo na minha velhice, mesmo em todo esse momento que eu estou vivendo, eu quero dar frutos, eu quero continuar sendo viçoso, eu quero continuar sendo, quero continuar estando, vamos pensar assim, verdejante. E para isso, nós corremos para Isaías 40, que diz: mas aqueles que esperam no Senhor, não diz de idade, não diz aqui de faixa etária, diz de pessoas, diz de homens e mulheres que decidem esperar no Senhor. E aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. E diz que voarão bem alto como águias, correrão e não ficarão exaustos, andam e não se cansam. Que o Senhor possa continuar usando a tua vida, que Deus possa continuar derramando bênçãos sem medida, que até o dia que o Senhor permitir estarmos aqui, nós possamos continuar dando frutos, porque às vezes a gente fala: não, mas o idoso ali está mais perto. Quantos já foram antes disso? Quantos? Para o Senhor, irmãos, não há tempo. Enquanto há fôlego de vida, enquanto o Senhor nos der força para respirar, nós precisamos ter esse desejo no nosso coração de ser bênção na mão do Senhor. E eu louvo a Deus porque vocês têm sido. Espero que tantos outros possam ser. Então, meus irmãos, no nome do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando, e um feliz dia do idoso para cada irmão. Para você que é bênção na Ebenezer, para você que é bênção aonde possa estar, que você que é bênção na sua família, você que é um referencial de Deus aonde quer que você possa estar. Um beijo grande no teu coração e que Deus continue agindo na tua vida. Beijão, fique com Deus, que Deus continue te abençoando.